Salve, salve, bem-amadas, bem-amados, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Helena, idealizadora do projeto As Bem-Amadas. Ele originou do meu primeiro livro, O Mundo é das Bem-Amadas. E quem quiser acompanhar meu trabalho mais corriqueiro, mais constante, acompanha lá no Instagram As Bem-Amadas. Lá eu posto diariamente vídeos, stories, IGTVs, enfim, tem um universo bem-amadas para você conhecer. Seja muito bem-vindo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, inscreva-se aí em cima, aperte o sininho das notificações e curta esse vídeo para que alcancemos mais pessoas, porque esses algoritmos são muito espertinhos. Gente, hoje aqui eu quero falar de por que devemos elogiar mais as mulheres. Eu vou falar desse lugar de mulher para mulher, mas fica aqui essa sugestão amorosa para os homens também, né? Os homens muitas vezes têm mais resistência em fazer elogios ou demonstrarem admiração, então fica esse convite. Então eu quero começar contando uma história bem recente agora que aconteceu, que me levou a várias reflexões, né? Que foi uma moça, né, uma senhora na verdade, através do Messenger no Facebook, que eu entro uma vez por semana, me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha gostado muito do meu perfil e que tinha visto umas fotos minhas e que ela gostaria de me chamar para uma conversa numa agência de modelos, tá? Só que eu já conheci, já aconteceu várias vezes, tive experiências com algumas agências aqui em São Paulo e conheço outras pessoas que também tiveram, que o que? Essas pessoas chamam, você chega lá na agência e na verdade eles querem te vender um book que custa de R$1.000 a R$1.500. Só que acontece, são pessoas, né? Quando você entra numa cilada dessa, você, na verdade, tá com uma esperança, né? Essas pessoas aproveitam, seja baixa autoestima, seja insegurança pessoal, para ir lá e te pegar e te ir por esse ponto que você sabe que você tem uma beleza e tal, e você fica feliz que alguém viu, né? Imediatamente eu não respondi, ela me manda mensagem de novo, aí eu falei, olha, vamos conversar pelo Instagram. E aí dei uns Googles e vi que era furada, e enfim, e aí falei, olha, né, dei uns prints, falei, olha só o reclame aqui, veja só que não é legal isso que tá acontecendo. Eu já tive experiência, né, em Portugal, para quem não sabe, eu estudei moda, depois jornalismo, trabalhei com jornalismo de moda e na minha transição, desde 2014, eu atendo concessões bem-amadas, enfim, tem várias ferramentas aí, mas sempre trabalhando a questão da autoestima, conexão espiritual, intuição. E só que eu também, paralelamente, mantive vários trabalhos ao longo desse tempo. E lá em Portugal eu trabalhei como figurante em novelas e comerciais. Então eu respondi para essa senhora, eu falei, olha, né, nessa agência lá em Portugal, a gente pagava 5 euros para você fazer algumas fotos se você entrar no dado, né, nos dados de figurantes daquela empresa, daquela agência. E depois você ligava lá constantemente, eles te falavam qual trabalho tinha lá, né, pro seu perfil. E às vezes tinha alguns testes, às vezes não. Então eu falei assim, é muito feio, sabe? Tá cheio de denúncia, né? Só que por que isso acontece, né? Então eu falei, gente, nesse momento eu pensei, falei, nossa, e se fosse verdade, né? E se ela quisesse? Eu falei, cara, nesse momento não tem a ver com os meus valores. Né? Uma coisa seria se alguma empresa de algum produto que eu consumo que eu acho interessante me chamasse. Mas não uma coisa assim, X, para eu ir lá, uma agência ou qualquer marca ou qualquer coisa, não condiz com os meus valores aqui agora, né? Então, contada essa historinha, é muito importante que a gente se autoelogie, né? Começar por aí. Que a gente se conheça pra gente saber, né? Mesmo em relação ao corpo.
Então, às vezes, sei lá, eu não gosto da minha barriga, mas, poxa, então deixa eu me vestir de uma forma que as minhas pernas, eu gosto mais das minhas pernas do que da minha barriga. Então, a gente se explorar, a gente se conhecer pra gente estar seguras, confortáveis, bem dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, né? Com as emoções que vivemos. Então, a gente deve sempre encontrar esse conforto, esse bem-estar interno. Então, dito tudo isso, eu queria passar aqui para a primeira parte. Tem um vídeo aqui no YouTube que eu fiz acho que um ano atrás, só sobre isso, que o quanto que os homens se sentem estimulados, né? É um autor maravilhoso chamado David Deida, e ele conta isso num livro onde ele explica muito sobre a dinâmica e as diferenças do feminino e do masculino, do homem e da mulher, como que a gente se posiciona, como a gente tem estímulos e gatilhos diferentes na vida. E os homens são estimulados, né, a se mover, a fazer acontecer, quando você meio que diz, né, duvido que você desafia ele. O desafio é uma coisa que os homens sentem uma força. E nesse mesmo livro ele diz que as mulheres são os elogios. E aí nesse vídeo aqui no YouTube, que eu conto com mais detalhes, eu acho que até leio o trecho do livro, ele falava que as mulheres, quando elas são elogiadas, elas se sentem estimuladas. E aí eu fiquei pensando o quanto que isso é verdade. Que uma vez eu nunca gostei, né, nunca fui super dos esportes, sempre fui mais dos pilates, do yoga, do alongamento, do tai chi, nunca fui de força, de suor, né, correr, fui das caminhadas. E aí um dia um amigo meu que era super da academia, assim, né, aquele que só come proteína, os shakes proteína, todo bombado, ele falou, nossa, Helena, você tem umas pernas tão bonitas, se você fizesse, tipo, em 3 meses de academia, você ia ficar com umas pernas maravilhosas, porque seu corpo tem estrutura pra... Gente, vocês acham? Uma semana lá, tava eu lá na academia, né? Eu falava, gente, eu quero ver como é que a minha perna vai ficar depois da academia. E, de fato, fiquei muito mais feliz e satisfeita com as minhas pernas depois que eu comecei a fazer academia. Então, eu gosto de usar esse exemplo, bem simples, porque é isso, as mulheres, elas acolhem vai num lugar muito precioso um elogio, né? Então, tanto a gente receber quanto a gente dá. E aí é a segunda coisa que eu quero trazer aqui, né? Tem em todos os lugares de autoconhecimento e espiritualidade, falam, se você quer alguma coisa, dê essa coisa. Por quê? Porque você vai estar dando a sua energia, o seu foco, a sua atenção para aquela coisa. E tudo aquilo que a gente dá, retorna pra gente de alguma forma, porque a nossa intenção, nossa força, nosso foco tá lá. Então, quando a gente coloca o foco nos elogios, então, sei lá, às vezes se você tá meio borocochô, meio se sentindo feia, comece a buscar a beleza em outras mulheres. Por quê? Agora vem o pulo do gato. Porque quando a gente consegue olhar para uma outra pessoa, né? Eu tô falando aqui uma mulher porque a gente tava falando de elogios mulheres, né? Mas serve para qualquer coisa. Tudo aquilo de belo que você consegue ver fora de você, tá dentro de você, né? Então, se eu consigo contemplar, elogiar a inteligência em alguma mulher, aquilo está em mim. Se eu consigo ver beleza no corpo de uma outra mulher, eu consigo ver em mim. Se eu consigo elogiar como ela está bem vestida, isso também está em mim, porque eu tenho esse olhar, eu tenho essa perspectiva, eu tenho essa percepção. Isso existe em mim, porque eu só reconheço fora de mim aquilo que já está em mim. Olha só que lindo, gente. Então, quando a gente começa, né, intencionalmente a querer colocar o foco na beleza, no que é bom, no que a gente admira, no que a gente aprecia, isso fortalece a gente. Existe até uma pesquisa, olha só que interessante, que diz que quando a gente compra um presente para uma outra pessoa, a pessoa que vai dar o presente
sente mais prazer e alegria e satisfação do que a pessoa que recebe o presente. Só que aqui entre mulheres, isso que é o curioso, né? Então, além de fazer bem pra você fazer um elogio para uma outra mulher, a gente como mulher sabe que aquele elogio vai vir de um uau, nossa, é mesmo, minhas unhas estão bonitas, né? Deixa eu ver, nossa, eu não tinha nem percebido, sei lá, pra mim é tão normal, nunca olho para as minhas mãos, ou enfim, o que quer que seja, né? Então tem essa troca que é muito preciosa. E aí, é importante a gente também ter em mente, gente, que estamos aqui no movimento de sororidade, há um movimento feminista, há um movimento de uma troca de crença coletiva, que a gente já entendeu que pela nossa sociedade e cultura, né, o feminino foi todo construído de uma forma de competição. Por quê? Porque o casamento foi criado lá para na época de apropriação de terras privadas. Então, foi lá que nasceu o casamento monogâmico. Era com a intenção dessas terras privadas aumentarem, né, os proprietários, as famílias. Então, as mulheres, desde lá, se não antes, passaram a ver as outras como inimigas daquela segurança, daquele status. E não é, né? Tem aquele seriado que eu até escrevi recentemente no Insta, o Bridgerton, né? Que elas são feitas, elas vivem para casar, né? Com 15 anos da idade que elas começam a procurar marido. Então, o que acontece? Todas, né, são as inimigas dos caras, porque, né, chega lá o duque, sei lá das quantas, e aí todas querem casar com o duque, e, enfim. Então, essa rixa feminina, esse excesso de críticas, de competição, tipo, não tem mais espaço na nossa sociedade hoje, né? E aí aquilo que eu sempre trago no meu trabalho, nos grupos de mulheres, nos cursos que eu faço, workshops, que quando diversas mulheres se unem com a intenção, né, seja de se abrir, de se trazer alguma vulnerabilidade, de apenas ouvir a outra, né, acolher, uma grande magia acontece. Não é à toa que um grupo de mulheres que convivem juntas menstruam, né, passam a ter o mesmo ciclo, né, de lunação, de menstruação juntas. Então, essa empatia entre o feminino é muito importante ser construída, né? A gente baixar as barreiras. Então eu quero deixar aqui esse convite, essa reflexão, para que vocês observem se você tem conseguido fazer elogios e busque fazer elogios para mulheres. Tipo assim, pode ser para a porteira do seu prédio. Eu sempre busco aqui encontrar algum elogio. Às vezes é um esmalte que ela tá, às vezes é um acessório que ela tá, às vezes ela é super gentil, às vezes, enfim, nossa, eu sempre encontro, porque me faz bem só de ver o sorriso da pessoa, só da pessoa se sentir vista, né? Observada, apreciada. Quem não gosta? Quem não gosta, né? Nesses dias também, eu encontrei com um vizinho e que ele tinha rompido o namoro. Ele é mais jovem, ele tem uns 26 anos. E ele tava falando que ele tava triste, mas ele falou, mas sabe, Helena, no final, tipo, ela era meio estranha. Ela nunca fazia um elogio, sabe? Ela sempre, tipo, tava encontrando algum defeito em mim, criticando alguma coisa. E aí eu comentei com ele, eu falei, olha, as pessoas que têm essa necessidade de criticar, né? Sempre digo nos meus trabalhos, se você não pode elogiar, então silencie. Mas a necessidade de criticar o outro simboliza essa baixa autoestima que habita em mim, onde eu preciso criticar o outro, fazê-lo se sentir menor para eu poder me sentir maior. Essa é a dinâmica dessas críticas. Então, gente, enquanto o elogio, né? O elogio sincero, não tô falando pra vocês saírem e, tipo, né, puxar saco, não é isso, não é com essa energia. É você internamente buscar lá dentro como eu posso
O que vejo de belo nessa pessoa? O que vejo de bom? Já aconteceu diversas vezes, tipo no supermercado, às vezes uma atendente que eu sinto que a energia tá meio... E aí, meio, né, aquela pessoa que tá meio mal-humorada, brava, e de repente você solta um elogio, você acha alguma coisa lá, vem um, né, parece uma varinha de condão, você faz um plim, e aí a pessoa, nossa, abre um sorriso, tipo assim, derrete uma geleira, né? Então eu acho que esse é um poder que, primeiro, quem dá o elogio tá ganhando, né? Dar o presente, a gente sente essa satisfação. E aquilo tudo que a gente começa a ver nos outros, começa a crescer em nós também, porque é onde está o nosso foco, a nossa atenção. E, por fim, amadas, eu acredito que o mundo vai ser cada vez mais esse lugar de pessoas despertas, porque o que acontece? Deixa eu pensar aqui como é que eu vou, por onde eu vou puxar. Talvez algumas de vocês já tenham visto também, em algumas lives eu falei sobre isso, sobre o lance da gente projetar a nossa luz, né? Então, quando a gente é fã de alguma celebridade, fã de algum escritor, aquela pessoa assim que a gente, uau, né? Paga muito pau. Você está projetando totalmente sua luz naquela pessoa. Então, eu, né, lá... Deixa eu fazer as contas que eu vou pra eu ficar bem envergonhada. 18 anos atrás, quando eu era viciada em Sex and the City e que eu amava Carrie Bradshaw, né? Achava Carrie Bradshaw assim, tudo de bom. O que é Carrie Bradshaw? O que a Helena via na Carrie Bradshaw? Nossa, eu via ela era muito pra frente, né? Ela se vestia de uma forma super diferente, ela era super descolada, ela era escritora, ela era livre sexualmente, ela era romântica, ela era super descolada, de Nova York. Eram qualidades que, de certa forma, habitavam em mim, né? Só que eu não via, eu não reconheci isso na minha vida e dentro de mim. Então, o que a Helena fazia? Ela desperdiçava a energia vital dela, lendo tudo sobre a Sarah Jessica Parker, né, a atriz da Carrie Bradshaw, do personagem Carrie Bradshaw, porque eu me embebedava de informações de, né, o que ela comprou, o que ela criou, onde ela vai, o que ela come, e eu não percebia que tudo aquilo estava em mim. Então, isso é muito comum, principalmente nos meios, no meio espiritual, né, de você ter um guru, ter alguém de uma linha lá, e daí você bota todo o poder, toda a conexão com Deus, você terceiriza. E não é mais esse o caminho. O caminho tá tudo dentro da gente. Então, quando a gente consegue ver, seja uma coisa ruim, seja uma sombra, né? Também no outro, uma crítica, uma pessoa que, nossa, não suporto aquele cara. Quando existe esse sentimento de não suporto, olhe para dentro, porque lá vai ter algum tesouro muito grande pra gente. Mas, ao mesmo tempo, esse nosso projetar, né? Principalmente nas celebridades, a nossa cultura, né? A nossa sociedade tem muito isso. Não à toa as revistas de fofoca, os sites sensacionalistas, né? É um over, assim, de admiração. E que, por sinal, eu pessoalmente tô achando genial essa história de Netflix, de ter vários atores novos, de gente nova, bacana, sem todo essa cultura hollywoodiana, né, que vivemos. Eu acho muito, muito válido e que acredito que cada vez mais essa... É total era de aquário, né, gente? É total era de aquário. Essa autenticidade, cada um ter a sua luz própria, né? A gente vê luz e sombra fora e olha pra dentro e desenvolve. E muitas vezes a gente encontra com pessoas, aquela pessoa me inspira tal coisa, né? Mas tá sempre tudo na gente. Então, que nós possamos, juntas, criar essa rede de parar de reclamar, de parar de criticar, principalmente outras mulheres, e que a gente possa passar a fazer elogios, passar a reconhecer essa beleza internamente também. Um último exemplo que me veio,
Por muito tempo eu tinha uma amiga próxima e que tinha uma atriz que eu adorava, uma atriz brasileira. E ela falava, ai, eu acho ela feia. Não, acho ela nada a ver, porque ela tem barriga, porque não sei como ela não tem vergonha daquela pança. E eu sempre achava que eu falava, gente, eu pensava, né, que isso tem a ver com a atriz? Tipo, a atriz é uma graça, ela é incrível, ela é ótima, né? E até o dia que caiu a ficha que eu vi que essa minha amiga tinha uma neurose absurda com a barriga dela e que ela fazia um monte de ginástica. Quando caiu essa ficha, eu falei, ah, então nada era sobre aquela atriz. Tudo era sobre a noia dela com a barriga dela. Então passem a observar o que você está querendo criticar, o que né, aquele veneninho já está escorregando aqui no canto da boca, pra você já está pronta para meter o pau na outra mulher. E pare com isso, vá mais profundo dentro de você e vamos juntas buscar essa autenticidade, essa originalidade e esse olhar generoso com outras mulheres, esse olhar empático, né? Tem uma, acho que é Dana Mercer no Instagram, que eu compartilho volta e meia, ela faz posts maravilhosos, né, de influencers, como que as influencers fazem, e ela mostra a barriga dela, tipo, de manhã super seca, e depois que ela come, à noite, tipo, pansudinha, mostrando, cara, é normal, né, somos mulheres. Ela foi uma Angels da Victoria's Secrets, né, que é uma baita referência de mulheres monumentais, então ela mostra esse lado humano, belo, singelo, simples, que possamos cada vez mais contemplar essa verdade, né? Essa verdade sem medo, sem medo. A gente sabe que o físico, né, é só uma parte muito pequena de tudo que somos. É o que eu gosto sempre de falar, que somos uma alma em um corpo e não um corpo com alma, né? Somos a alma, somos a luz, não somos matéria. Estamos aqui por um tempo. Então que esse tempo seja agradável, que esse tempo seja generoso, que esse tempo tenha esse olhar cada vez mais gentil, principalmente entre nós, mulheres. É isso que eu queria trazer pra gente hoje, amadas. E também quero contar para quem ainda não está sabendo que eu estou com diversos cursos, meus livros, versão e-book, versão impressa, minhas meditações incríveis que gravei durante uma semana, meditações dos 7 raios, o curso sobre 2021, um Amadas Rude, que é o encontro de mulheres que eu faço, enfim, vários produtos meus estão disponíveis no projeto As Bem Amadas 2021, que é um financiamento coletivo. Ou seja, eu recebo a bênção das mulheres e tem os valores, você recebe as recompensas. Então as recompensas começam a partir de R$25. Mas se você, mulher, fala, nossa, eu gostei dessa menina, quero colaborar com esse financiamento coletivo, vai lá, R$5, R$10. Se você está em Portugal, €2. €2 aqui já é R$12. Colabore. Porque eu tenho dedicado a minha vida e vou dedicar e reafirmo que até o fim dos meus dias eu seguirei essa missão que sinto que é o quê? Despertar a bem-amada que habita em cada uma de nós. E essa bem-amada, ela não vai ser descoberta por técnicas, por ferramentas, pelos outros, por trabalho. Não, é você com você mesma. Então é essa minha proposta, é inspirar mulheres para descobrirem dentro delas, dentro do local mais profundo do seu coração, que existe essa bem-amada muito generosa, muito realizada. Então, se essa mensagem tocar seu coração e você quiser conhecer mais o meu trabalho, eu te convido. Eu vou deixar o link do financiamento coletivo aqui embaixo, que está no site Catarse. Lá eu abro todas as contas, como esse dinheiro vai ser usado. E o financiamento agora está na reta final. Acaba dia
11 de fevereiro. Então eu peço muito, por favor, a sua colaboração para que eu possa seguir aqui firme, podendo oferecer cada vez mais conteúdo, com mais qualidade, com mais potência, alcançar mais amadas. É isso, queridas. Muito obrigada, gratidão, namastê. Obrigada por me inspirarem tanto, obrigado por tanto carinho que eu recebo nas mídias sociais. E fico aqui à disposição. Se você fizer essa experiência de elogiar mais mulheres e tiver experiências incríveis, por favor, escreve aqui embaixo, deixa seu comentário, me conta como foi, que eu quero saber, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.